E se tudo o que você sabe sobre o início da história mais famosa do mundo for apenas uma parte da verdade? Nós conhecemos os 4 nomes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas essa é a versão autorizada. Por quase 2000 anos, dezenas de outros relatos permaneceram nas sombras, textos considerados perigosos demais para serem lidos. Um desses textos, talvez o mais influente de todos, é o Evangelho de Tiago, o irmão de Jesus. Ele não se concentra nos milagres do homem adulto, mas naquilo que foi deixado de fora. Ele responde perguntas que nem sabíamos que poderíamos fazer. Quem eram os avós de Jesus? Como foi a infância de Maria, sua mãe? E o que realmente aconteceu no momento exato de seu nascimento? Esta é a história que a história tentou apagar. Uma narrativa tão poderosa que, mesmo fora da Bíblia, moldou a arte, inspirou doutrinas fundamentais e ecoou até mesmo nas páginas do Alcorão. Um livro proibido que se recusou a ser esquecido. Agora, vamos abrir essas páginas perdidas. Mas esteja avisado, a história da Sagrada Família não começa com alegria celestial. Ela começa com uma profunda vergonha humana, um escândalo público e um exílio desesperado no deserto. A história dos avós de Jesus começa com um homem chamado Joaquim. Aos olhos do mundo ele tinha tudo: uma riqueza imensa e uma reputação de piedade inabalável. Ele era um pilar de sua comunidade, conhecido por suas ofertas generosas no Templo de Jerusalém. Mas por trás das portas de sua casa, ele e sua esposa, Ana, viviam com um vazio que nenhuma fortuna poderia preencher. Eles não tinham filhos. Em uma sociedade onde a descendência era vista como a maior bênção de Deus, a esterilidade deles era uma ferida silenciosa, uma fonte de vergonha privada. Um dia, essa ferida foi aberta em público, da forma mais brutal. Enquanto Joaquim apresentava suas ofertas no templo, um homem o confrontou diante de todos. Sua voz ecoou, questionando o direito de Joaquim de se aproximar de Deus. Você não produziu descendência em Israel, a acusação ressoou. Suas ofertas não são dignas. A humilhação foi total. Esmagado pelo peso do julgamento, Joaquim não voltou para casa. Ele deu as costas para a cidade e caminhou em direção à solidão do deserto. Foi um ato de fé radical e de profundo desespero. Ele fez uma promessa a si mesmo e a Deus. Ficaria ali em jejum absoluto por 40 dias e 40 noites, até que o céu rompesse seu silêncio. Enquanto isso, em casa, Ana enfrentava um inferno duplo. A dor da infertilidade era agora amplificada pela agonia da incerteza. Seu marido havia desaparecido. Ela era uma mulher sem filhos e talvez, em breve, uma viúva. Cada dia era um tormento. Olhando pela janela, ela viu um ninho de pardais cheio de vida. A visão a quebrou. Até os animais eram abençoados. Em lágrimas, ela clamou a Deus, perguntando por que ela havia sido marcada para ser estéril. Foi no ponto mais profundo do sofrimento de ambos que a intervenção divina aconteceu. No deserto, um anjo apareceu a Joaquim, anunciando que suas orações haviam sido ouvidas. Na cidade, no mesmo instante, um anjo visitou Ana, trazendo a mesma mensagem de esperança. A dor deles terminaria. Eles teriam uma criança, uma menina, e seu nome seria celebrado em todo o mundo. A promessa foi cumprida. Ana deu à luz uma filha e a chamou de Maria. A alegria que inundou aquela casa foi indescritível. Mas essa alegria veio com um senso de responsabilidade avassalador. Eles não haviam recebido uma criança comum. Eles eram os guardiões de um milagre. E em sua devoção extrema, eles decidiram que o amor não era suficiente. Para proteger a pureza de Maria, eles a criariam de uma forma que nenhuma criança jamais havia sido criada, tomando uma decisão que a separaria deles para sempre. O amor de Joaquim e Ana por sua filha milagrosa foi além de qualquer afeto normal. Eles a viam não apenas como uma filha, mas como um tesouro sagrado que precisava ser protegido do mundo. Assim que Maria começou a andar, seu quarto foi transformado em um santuário particular. Mas eles sabiam que isso não era suficiente. Em um ato de fé e sacrifício que é difícil de imaginar, quando Maria completou 3 anos de idade, eles a entregaram. Eles a levaram de sua casa
e a confiaram aos sacerdotes do lugar mais sagrado da nação, o Templo de Jerusalém. Imagine uma infância sem as brincadeiras no quintal, sem os amigos da vizinhança. A vida de Maria se tornou um ritual constante, cercada por orações e cânticos. Ela não era uma criança comum. Ela era uma consagrada. O texto diz que sua santidade era tão grande que ela não comia pão comum, mas recebia seu alimento diretamente das mãos de um anjo. Ela cresceu em um casulo de pureza absoluta, sua alma intocada por qualquer coisa mundana. Por 9 anos, ela viveu como um anjo na terra. Mas nem a santidade do templo pode parar o tempo. Aos 12 anos, Maria estava no limiar da feminilidade, e com isso veio uma crise teológica que colocou os sacerdotes em pânico. Segundo a lei antiga, o ciclo menstrual de uma mulher a tornava ritualmente impura. A presença de qualquer impureza, mesmo que natural e inevitável, dentro dos muros sagrados do templo, era uma profanação impensável. O que fazer com a menina sagrada quando seu próprio corpo ameaçava contaminar o lugar mais santo da terra? Eles, os guardiões de sua pureza, estavam diante de um problema sem solução. É uma situação impossível, não acha? Como você resolveria um dilema onde a biologia e a teologia entram em guerra? Deixe sua opinião nos comentários, pois é exatamente este tipo de debate que esses textos antigos provocam. Se você se sente atraído por esses mistérios, não é por acaso. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada proibida. Sem respostas humanas, os sacerdotes se voltaram para o divino. A decisão foi tomada. O sumo sacerdote, o único homem autorizado a entrar na presença de Deus, entraria no Santo dos Santos para buscar uma solução. O destino de Maria, a menina criada por anjos, agora dependia de uma mensagem direta do céu. A resposta que ele recebeu não foi uma simples instrução, foi um decreto celestial, um teste bizarro e fatídico que envolveria todos os viúvos da nação e um milagre que selaria o destino de Maria para sempre. A resposta de Deus, sussurrada no silêncio do Santo dos Santos, não foi um conselho, foi um comando bizarro. O sumo sacerdote deveria reunir todos os viúvos do povo. Cada homem deveria trazer seu bastão de madeira, o símbolo de sua jornada e de sua viuvez. Um sinal divino, manifestado em um desses pedaços de madeira morta, revelaria o guardião escolhido para Maria. Imagine a cena. Homens idosos cujas vidas já pareciam traçadas e concluídas, sendo convocados para um propósito que nenhum deles poderia prever. Eles se apresentaram, segurando seus cajados, o futuro da menina mais sagrada de Israel, dependendo de um ritual arcaico e misterioso. O sumo sacerdote recolheu os bastões e os apresentou diante de Deus. A tensão era palpável. Um por um, ele os devolveu. E nada. A madeira continuava sendo apenas madeira. A esperança começava a se dissipar, até que o último bastão foi entregue. Pertencia a um carpinteiro chamado José. No instante em que suas mãos tocaram a madeira, o impossível aconteceu. Da ponta seca do cajado, uma pomba branca e viva emergiu, voou em um círculo e pousou suavemente sobre a cabeça dele. O silêncio foi quebrado por suspiros de espanto. A escolha de Deus era clara, pública e inegável. Mas por que um teste tão estranho? Por que não uma simples profecia? Talvez o sinal precisasse ser tão chocante para que ninguém, nem mesmo o escolhido, ousasse duvidar. Enquanto todos olhavam para José com reverência, ele sentia apenas pavor. Ele não se adiantou para aceitar sua honra. Ele recuou. Sua voz era um protesto desesperado. Eu já sou velho, ele disse. Tenho filhos do meu primeiro casamento. Serei motivo de chacota. As pessoas dirão que um ancião tomou uma noiva criança. Ele não via uma bênção, via um fardo, uma fonte de vergonha que perturbaria o fim de sua vida. O que você faria no lugar dele? Aceitaria um destino que parece arruinar sua paz e sua reputação apenas porque foi ordenado por uma força invisível? A reação dos sacerdotes foi imediata e implacável. A hesitação de José não era vista como humildade, mas como uma afronta. Eles o lembraram do destino de Datã, Abirão e Coré,
homens que, segundo as Escrituras, questionaram a autoridade de Moisés e foram engolidos vivos pela terra. A mensagem era brutalmente clara: isto não é um convite, é um decreto. Oponha-se e enfrente a aniquilação. O medo venceu a relutância. Cheio de temor, José aceitou. Ele levou Maria para sua casa, mas a distância entre eles era maior do que a de um noivo e uma noiva. Era a distância entre um mortal assustado e um mistério sagrado. E então ele fez algo inesperado. Ele a deixou em casa e partiu para trabalhar em suas construções, decidido a não tocá-la, a não se envolver. Ela era agora uma estranha em uma casa estranha, retirada do único mundo que conhecia e abandonada por seu guardião divinamente apontado. Foi nesse exato momento de solidão absoluta que uma presença entrou na sala. Não era humana. E a mensagem que ela estava prestes a entregar mudaria não apenas o destino deles, mas o curso de toda a história humana. Com José longe, imerso em seu trabalho, a casa estava silenciosa. Foi nesse silêncio que a história deu sua guinada mais decisiva. Um anjo apareceu a Maria. A saudação celestial ecoou na sala vazia. Ela era bendita entre as mulheres. A promessa era ainda mais estarrecedora. Ela conceberia não através de um homem, mas a partir do Verbo de Deus. 6 meses se passaram. 6 meses de trabalho duro para José e 6 meses de um segredo crescente para Maria. Quando ele finalmente retornou, cansado e esperando encontrar a vida como a deixara, deparou-se com o impensável. A silhueta de Maria havia mudado. Sua barriga, agora arredondada, era a prova visível de que algo havia acontecido em sua ausência. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. O texto descreve uma reação visceral, um colapso total. Ele se jogou no chão, batendo no próprio rosto, um gesto de luto e desespero. O monólogo interno que se seguiu foi uma torrente de culpa e acusação. Primeiro, ele se culpou. Como eu pude trazê-la, uma virgem do templo, e não a vigiei? A responsabilidade o esmagava, mas a dor rapidamente se transformou em amargura. Ele se voltou para ela, não com perguntas, mas com uma condenação. Por que você rebaixou sua alma? Você, que foi alimentada por anjos. Para ele, um homem de seu tempo, só havia uma explicação: traição. Naquela cultura, a infidelidade de uma noiva era mais do que uma questão pessoal. Era uma ofensa contra a comunidade e contra Deus. A lei, conforme registrada no Deuteronômio, era inequívoca. A punição era a morte por apedrejamento. Estima-se que, mesmo hoje, em algumas partes do mundo, centenas de pessoas ainda enfrentam punições semelhantes por acusações de adultério, uma estatística sombria que nos lembra da brutalidade da situação de Maria. José estava diante de um dilema terrível. Entregá-la significaria sua morte certa. Protegê-la significaria compartilhar de sua desonra. Ele passou a noite em agonia, pesando a lei contra seu coração. E ele tomou uma decisão. Ele não a entregaria à fúria da multidão. Em vez disso, ele planejou repudiá-la em segredo. Ele a mandaria embora silenciosamente, permitindo que ela desaparecesse e talvez salvasse sua vida. Seria o fim de seu compromisso, mas um ato de misericórdia. Mas antes que a primeira luz do amanhecer pudesse selar seu plano, o sobrenatural interveio novamente. Enquanto dormia, um anjo apareceu a José em um sonho. A mensagem foi direta e transformadora. O filho no ventre de Maria não era um símbolo de vergonha, mas uma obra do Espírito Santo. Ele recebeu instruções claras. O menino deveria se chamar Jesus, pois ele seria o salvador de seu povo. José acordou um homem diferente. A dúvida e a raiva foram substituídas por uma fé renovada e um senso de propósito. Ele havia recebido a verdade, mas ele e Maria eram os únicos que a conheciam. Para o resto do mundo, para os vizinhos e os sacerdotes, a situação continuava a mesma: uma noiva grávida e um noivo enganado. O segredo deles era uma bomba relógio, e o tempo estava se esgotando. Alguém estava prestes a descobrir, e a consequência não seria um sonho, mas um julgamento público, um antigo ritual de humilhação e terror. A paz que José encontrou em seu sonho durou pouco. No mundo real, as aparências importavam.
e as aparências estavam contra eles. Maria, que antes vivia no templo, agora vivia reclusa. O casal, unido por um decreto divino, agia de forma estranha. As fofocas começaram e as suspeitas cresceram até que um sacerdote, movido pela desconfiança, descobriu a verdade. A protegida do templo estava grávida. A denúncia foi imediata e pública. Eles não foram convidados a se explicar. Foram arrastados para um tribunal. Lá seriam submetidos a um dos rituais mais temidos e humilhantes da lei antiga, um teste conhecido como a água da refutação do Senhor. Esse ritual, descrito no livro de Números, era uma prova por ordalho. Uma água cerimonial misturada com o pó do chão do tabernáculo era dada à mulher acusada. Se ela fosse inocente, nada aconteceria. Mas se fosse culpada, a crença era que uma maldição terrível a atingiria. Seu ventre incharia e sua coxa apodreceria. Neste relato, o teste foi aplicado não apenas a Maria, mas também a José, como seu cúmplice. Diante de uma multidão que os observava, esperando ver a justiça divina em ação, primeiro Maria e depois José beberam a água amarga. O silêncio era absoluto. Cada segundo parecia uma eternidade. Mas a maldição não veio. Nenhum sinal de culpa se manifestou. Eles permaneceram ilesos. Contra todas as expectativas, sua inocência foi publicamente comprovada, silenciando seus acusadores. Eles haviam sobrevivido à vergonha, ao julgamento e ao teste divino. Por um breve momento parecia que a paz era possível. Mas o destino, ou talvez um poder maior, tinha outros planos. Um decreto vindo de Roma, do próprio imperador Augusto, abalou o mundo deles novamente. Um censo foi convocado, e cada homem do império foi obrigado a retornar à sua cidade de origem para se registrar. Para José, um descendente da casa de Davi, isso significava uma única coisa: uma viagem longa e árdua para Belém. A ordem não poderia ter vindo em pior hora. Maria estava nos últimos dias de sua gravidez, vulnerável e exausta. A jornada seria perigosa. Mas a lei de Roma era inquestionável. Eles arrumaram o pouco que tinham e se juntaram às estradas poeirentas, repletas de outras famílias deslocadas. A viagem testou seus limites, e então, no meio do nada, longe da segurança de qualquer cidade, o momento que eles tanto temiam chegou. As dores do parto de Maria começaram, súbitas e avassaladoras. Em desespero, eles procuraram abrigo e encontraram apenas uma gruta escura e fria na encosta de uma colina. Enquanto Maria lutava contra as contrações, junto dos outros filhos de José que os acompanhavam, José correu em direção a Belém, uma corrida frenética contra o tempo em busca de uma parteira, de qualquer ajuda. Mas enquanto ele corria, algo aconteceu, algo que não pertence a este mundo. O ar ficou denso, os sons desapareceram. O próprio tecido da realidade pareceu se rasgar. O tempo parou. Nesse ponto da história, a narrativa muda. O narrador anônimo desaparece, e pela primeira e única vez ouvimos a voz do próprio José. Eu, José, ele começa, caminhava e não caminhava. Ele descreve uma experiência fora do tempo. Olhei para o ar e o vi espantado. Olhei para a abóbada do céu e a vi parada. O mundo ao seu redor havia congelado. Pássaros suspensos no ar, trabalhadores paralisados com a comida a meio caminho da boca, um pastor com o braço erguido, imóvel, o fluxo de um rio congelado. Tudo parou. E naquele silêncio sobrenatural ele compreendeu. O menino havia nascido. Tão subitamente quanto parou, o mundo voltou ao seu curso. José continuou sua busca e encontrou uma parteira. Mas quando eles retornaram à gruta, encontraram a entrada envolta em uma nuvem luminosa e densa. À medida que se aproximavam, a nuvem começou a se dissipar, mas foi substituída por uma luz que brilhava de dentro da caverna, uma luz tão intensa que os cegou, forçando-os a desviar o olhar. Quando a luz finalmente diminuiu e eles puderam abrir os olhos, viram a cena. Maria serena segurando o bebê em seus braços. A parteira, testemunha de um nascimento sem dor e sem sangue, saiu da gruta extasiada, proclamando o milagre a quem quisesse ouvir.
mas sua história foi recebida com ceticismo. Uma mulher chamada Salomé, que também era parteira, ouviu o relato e zombou. Tão certo quanto Deus vive, ela declarou. A menos que eu insira meu dedo e examine sua condição, não acreditarei que uma virgem deu à luz. A descrença dela era agressiva e absoluta. Ela marchou até a gruta, determinada a expor o que considerava uma fraude. O texto, então, descreve um ato chocante, quase inimaginável em sua invasão. Salomé se aproximou de Maria e realizou o exame que havia prometido. Ela inseriu seu dedo para verificar fisicamente a virgindade de Maria, mesmo após o parto. No instante em que confirmou o milagre, a justiça divina foi instantânea e terrível. Um grito de dor ecoou na gruta. A mão de Salomé, a mão que havia profanado o sagrado com sua dúvida, começou a queimar, como se estivesse mergulhada em fogo. Ela olhou horrorizada enquanto sua carne parecia se separar de seus ossos, consumida por uma chama invisível. Sua descrença havia se tornado sua condenação. Em agonia, ela caiu de joelhos, clamando por misericórdia. O milagre que ela se recusou a aceitar era agora sua única esperança de salvação. Um anjo apareceu e lhe deu uma ordem que parecia uma sentença de morte. Ela deveria se aproximar e tocar no recém-nascido. Sua mão em chamas deveria tocar a pele frágil do bebê que ela acabara de duvidar. Tremendo, Salomé obedeceu. Com a mão que queimava em agonia, ela se aproximou do recém-nascido. No momento em que sua pele tocou a do bebê, um calor suave substituiu o fogo. A dor cessou. A carne se refez. Sua mão estava instantaneamente curada. O poder que emanava daquela criança era inegável, um poder de restaurar a vida. Mas o poder de curar e a capacidade de atrair a morte muitas vezes andam juntos. A notícia do nascimento de um novo rei, trazida por magos do Oriente, não chegou como uma bênção ao palácio de Herodes, mas como uma ameaça. A paranoia do rei se transformou em um decreto de crueldade inimaginável. Todos os meninos da região de Belém, com 2 anos de idade ou menos, deveriam ser mortos. O poder político tentava esmagar o poder divino antes mesmo que ele pudesse se manifestar. Em meio ao terror, Maria agiu rapidamente, enrolando Jesus em panos e escondendo-o em uma manjedoura, um coxo de animais, o lugar mais humilde e improvável para se esconder um rei. Sua prima Isabel também fugiu para proteger seu filho, João Batista. Perseguida e sem ter para onde ir, ela clamou em desespero a uma montanha que, segundo a história, se abriu para abrigá-la. Mas Zacarias, o pai de João e sacerdote do templo, não escapou. Capturado e pressionado por Herodes a revelar o esconderijo de seu filho, ele se recusou. Sua lealdade lhe custou a vida. Ele foi assassinado dentro dos pátios sagrados do templo, e seu sangue derramado no chão não foi absorvido. Ele se transformou em pedra, um testemunho permanente da tirania contra a inocência. E aqui a narrativa se encerra. Uma jornada que nos levou da vergonha de um casal sem filhos a um milagre no deserto, da pureza de uma vida no templo a um casamento arranjado por um sinal divino, de uma gravidez celestial a um julgamento público, de um nascimento que parou o tempo a um massacre que manchou a terra. Por que uma história tão rica, tão cheia de detalhes e emoção, não está em nossas Bíblias? A verdade é que não há uma única resposta, mas uma combinação de fatores históricos e teológicos. O Evangelho de Tiago foi provavelmente escrito em meados do 2º século, tarde demais para ser considerado um testemunho ocular. Seus elementos mais fantásticos, como a montanha que se abre, podem ter parecido excessivos para as autoridades da Igreja, que buscavam estabelecer uma narrativa mais sóbria. E, crucialmente, sua explicação sobre os irmãos de Jesus como filhos de um casamento anterior de José entrou em conflito com a doutrina da virgindade perpétua de José, que mais tarde se tornou popular no Ocidente. Mas aqui está o verdadeiro poder desta história. Ser excluída do cânon não a silenciou. Pelo contrário, sua influência se infiltrou na alma do cristianismo. A imagem de Jesus nascendo em uma gruta, presente em incontáveis presépios, vem deste livro. As figuras de Joaquim e Ana, os avós de Jesus, são veneradas como santos. As doutrinas da virgindade perpétua de Maria
e de sua Imaculada Conceição tem suas raízes mais antigas aqui. Essa narrativa até atravessou fronteiras religiosas, aparecendo em detalhes notáveis no Alcorão. Essa história provoca reações fortes. O que mais impactou você? O desespero de Joaquim, o exame chocante de Salomé ou o sangue de Zacarias que se tornou pedra? Deixe sua opinião nos comentários. Seu ponto de vista, mesmo que anônimo, é parte desta exploração contínua. Se esta jornada por histórias perdidas e verdades ocultas ressoa com você, inscreva-se e curta para que possamos continuar descobrindo juntos. Pois a história não é apenas aquilo que foi escrito, mas também aquilo que se recusa a ser esquecido.